Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, eu vou mostrar um cálculo que deveria ser muito simples, deveria estar em todos os jornais e que infelizmente o país não faz, né? E a gente já pode ter percebido, né? As pessoas já perceberam que eu comecei a ficar pessimista de uns 10 dias para cá. Meu último relatório foi um relatório muito duro, na verdade agora o penúltimo, né? Porque vocês estão vendo no sábado. Vamos ver o que vai acontecer com a economia brasileira. Mas hoje a gente vai mostrar isso aqui um pouco em números, usando aqueles dados do PIB que a gente mostrou na semana passada e algumas outras coisas a mais, porque eu vou mostrar para vocês o que é a ilusão do dinheiro, né? Qual é o risco de você pensar só ganho nominal e não ganho real. Então fica com a gente, avisa os amigos que é muito importante esse vídeo de hoje e também quanto mais curtida, mais pessoas inscritas no canal, ajuda a gente a subir e esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Então a gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu queria avisar para vocês o seguinte: a gente no final desse mês vai estar lançando o nosso curso Geração de Renda com Investimentos e essa é uma das melhores formas para você estar investido em bolsa. Quer dizer, ou você vai estar investido exterior ou você vai estar investido naquelas empresas que pagam dividendos para você, que pagam ganhos, né, que geram caixa e que são mais sólidas para esse período. Então, até por isso, a gente deve começar a fazer mais vídeos nesse mês sobre dividendos, tá? Então não perca o canal e no final do mês a gente deve estar lançando geração de renda com investimentos também. Bom, semana passada a gente falou sobre o PIB, né? Poucas pessoas sabem, mas a gente vê lá, o PIB caiu 4,1% em relação ao ano anterior. Esses valores eles já são números reais, já são valores descontados a inflação, descontando algumas sazonalidades também, etc. Então, quando a gente pega em valores correntes, tá? O que é valores correntes? É realmente quanto foi o PIB de cada mês, sem colocar nada disso. Então, eu gosto às vezes de olhar o PIB de valores correntes para a gente ver que é exatamente esse gráfico daqui, ó, que a gente consegue já ver nessa imagem, esse gráfico grande que vocês veem aqui. Deixa eu até apagar essa outra parte aqui. E vocês vão ver aqui, não se preocupa com esse eixo aqui, esse eixo está um ano atrás, né? Então esse aqui é o dado de 2020 e esse aqui é o dado de 1995. Você vê que o PIB do Brasil, em valores nominais, ele segue crescendo, crescendo, crescendo toda a vida, e a gente vê que esse período aqui foi um período que ficou mais ou menos parado. Mesmo assim, cresceu, se você olhar aqui no limite, 7,4 bilhões de reais, trilhões, na verdade, de reais, foi o PIB do Brasil em 2019, 7,45 trilhões foi o PIB aqui de 2020, uma diferença de 400 bilhões de reais no total, tá? Eu não quero entrar aqui em muitos detalhes sobre o PIB, porque não é exatamente o racional do vídeo de hoje. Agora, quando a gente olha lá o Boletim Focus, por exemplo, a gente tem a perspectiva de mercado, né, todas as semanas. Então, em 27 de novembro de 2020, a perspectiva do IPCA 3,56 e do PIB 3,45. Em 2021 aqui, não, isso é 5 de março, 31 de dezembro, aí tinha aqui IPCA 3,34 e PIB 3,40. Tá? Então eu peguei um por mês aqui e tabulei exatamente nesses números que a gente consegue ver aqui, entendendo que o valor do PIB em valores correntes vai se aproximar da variação do que foi ano passado, vezes o IPCA, mais vezes o PIB, sendo que não é exatamente isso, mas em grandes números vai se aproximar desse valor. Exemplo,
De 2019 para 2020 a gente teve uma inflação de 4,3%, 4,4% e a gente teve um PIB que caiu 4,1%. Logo, em valores correntes, subiu aqui uns 0,3%, 0,4% mais ou menos. Então, eles se aproximam, né? O que a gente tem visto aqui? A gente tem visto um IPCA que, olha só, em dezembro a expectativa era que encerrasse 2021 3,34%, 5 de fevereiro, 3,66, último boletim Focus 3,98, e como eu escrevi lá em relatório, eu não duvido nada que esse IPCA chegue a 6%. Falei muito sobre isso na live de assinantes na segunda-feira, tá? Enfim, tá? Falei muito sobre isso lá na live de assinantes, também não é assunto do vídeo de hoje. Enquanto isso, a gente começa a ver um crescimento da economia cada vez menor, né? Ó, de 3,40 e pouco, aí já caiu para 3,26, já imagino que vai vir um valor menor, tá? Na minha visão, a gente vai ter outro crescimento pífio do PIB entre 1% e 2%. Algumas pessoas vão falar assim, ah, Daniel, mas a base de comparação é muito baixa do ano passado, então esse ano, no mínimo, o PIB tem que subir 3%, né? Isso aí é o que está aparecendo muito nos jornais, nas revistas, etc. Então eu convido você a olhar o passado, né? Então, se a gente olhar lá atrás o passado, vamos ver aqui, taxa acumulada em 4 trimestres, por exemplo. 2015 aqui, ó, 2015, quarto trimestre, o PIB caiu 3,5%. Quer dizer, uma queda parecida com a desse ano, que foi 4,1%. A base de comparação era baixa, então agora 2016 tem que subir muito, porque a base de comparação é baixa. E caiu 3,3%. Cara, então 2017 vai explodir, 2017 pode subir 7%. Caramba, 1,3%? Tinha que subir 7%. Ah, é porque ficou represado e passamos para 2018. Ah, bom, então tá. Então vamos ver se 2018 cresceu aí uns 5, 6% que falta. Ih, só 1,8%. Ah, não, então ficou represado e passou para 2019. Será que 2019 cresceu 5%, 6% para compensar aquela recessão lá de trás, aquela depressão lá de trás? E 1,4%. E agora a gente tem outra queda aqui de 4,1%. Então, gente, não fica repetindo essas mentiras que aparecem aí na mídia, que só porque caiu muito vai crescer no ano seguinte. A gente acabou de ter um exemplo mostrando que o fato de ter caído não significa necessariamente que vá subir no ano anterior, no ano seguinte. Inclusive, dificulta mais o crescimento, porque o PIB, quando você tem um crescimento forte, como foi, por exemplo, em 2010 aqui, ó, 2010 cresceu 7,5% o PIB. O ano de 2011 foi uma porcaria, mas ele já tinha um empuxo, vamos dizer assim, ele já tem um valor que ele puxa do PIB de 2010 que acaba fazendo ele crescer. Então, quer dizer aqui, quarto trimestre o crescimento foi 4% em 4 trimestres, muito porque o primeiro TRI aqui, ó, a gente já botou 6,6, porque puxa parte disso. Então é exatamente o contrário. Quando você tem um ciclo virtuoso, e isso funciona no nosso investimento também, ele costuma crescer. Na hora que você está num ciclo de queda, você tem um problema para baixo, tá? Então não repitam essas bobagens que ficam falando por aí, que o PIB tem que crescer única e exclusivamente porque o valor do último ano foi baixo, tá? Isso não tem nada a ver. Mas só que, olha só que interessante, na hora que a gente multiplica um IPCA subindo muito por esse PIB aqui que não cresce, a gente vê que valores correntes sobem. Você vê aqui que 2015 subiu o PIB em valores correntes, né? 2015 lá e 2016 a gente viu que caiu 3,5% e 3,3%. Só que, ó, 2015 saiu de 5,7 trilhões para quase 6 trilhões. Em 2016, 6,27 trilhões. Quer dizer, a inflação foi tão alta que superou essas quedas da economia. E a gente está mirando e está migrando para alguma coisa parecida com isso. Então você vê aqui PIBs em valores correntes crescendo, mas que não representam nada, não representam uma melhora de vida, uma economia boa, nem nada disso para vocês. Então, o cálculo que eu falei que as pessoas não sabem fazer vem agora. Por quê? O que significa, por exemplo,
o PIB ficar em 0%. Tá? Ou seja, eu não imagino que ele vai ficar em 0%, acho até que vai subir aquele 1%, 1,5%, igual aconteceu lá em 2019, 18, 17, mas vamos imaginar ele 0% e vamos imaginar que não suba o IPCA, para a gente ver exatamente o poder de compra das pessoas. Tá? Então vamos calcular dessa forma aqui. Olha só o que acontece com o PIB em valores correntes, se a gente zerar aqui o PIB, ou vamos colocar aqui 1% para ficar mais fidedigno aqui com o que eu acho que está mais próximo. Tá? A gente está perdendo aqui, o Brasil, olha só quanto que a gente está perdendo aqui. A gente está perdendo 175 bilhões de reais em PIB. O governo ele tem um imposto aí, claro que varia de acordo com um cálculo, com outro. Alguns falam que é 40% do PIB, outros falam que é 30%, 32%. Vamos botar uma média aqui, 35% do PIB, por exemplo. Quer dizer, o governo deixa de arrecadar com essa política, com essa questão toda de ficar falando como está falando e etc., 61 bilhões de reais em impostos. E se a inflação subir, não adianta nada, porque o imposto também vai acabar não gerando ganhos para o governo em termos de gastos, né? Porque aí o servidor vai pedir aumento de salário, o aposentado vai pedir aumento de salário, o salário mínimo vai querer aumento de salário, os gastos do governo vão querer aumento de salário, os próprios deputados, etc., vão querer aumento de salário. Então, quer dizer, também não adianta você crescer aqui o PIB pela inflação somente. Claro que em um ou outro caso ajuda, principalmente para pagar a dívida, né? Mas quando a gente pensa única e exclusivamente PIB, não vale a pena. Então, quer dizer, essa brincadeira que a gente está vendo, brincadeira entre aspas, pode custar para os cofres públicos em torno de 61 bilhões de reais. E como é que o Brasil faz para ter um PIB maior? Tá? O que precisa para ter um PIB maior é não ter mais lockdown e a economia voltar a girar. Né? E claro, sem interferência política. A parte da interferência política, a economia não consegue fazer nada, né? Não tem o que fazer, isso aí é a cabeça de cada pessoa. Mas a parte do lockdown, já ficou claro que a solução é você vacinar. Países já estão aí com vacinação grande em vários lugares do mundo e a economia está voltando em vários lugares do mundo. Basta ver que a bolsa está começando a subir em vários lugares do mundo. E aí eu fui ver quanto custa essas doses de vacina, né? Porque, enfim, né, se a dose de vacina for tão cara a ponto de não valer a pena. E eu descobri aqui que 354 milhões de aplicações de imunizantes contra a Covid para 2021 custa 9,3 bilhões. Vamos imaginar que sejam 500 milhões de aplicações, tá? 2 doses, ainda perde, ainda teve roubo, tudo que teve, tá? Teve a corrupção, teve tudo. Tá? Vamos imaginar que seja 15 bilhões de reais aqui o custo de vacinar todo mundo, por exemplo, em 2021. Cara, eu pergunto para vocês, se fosse uma empresa privada, tá? Se fosse uma empresa privada, eu não sei se eu mostrei lá a tela, eu acho que eu estava na tela antes. Mas olha só aqui, custo de dose de vacina 9,3 bilhões para 354 milhões de aplicações de imunizantes. Né? Vamos imaginar que sejam 15 bilhões. Se fosse uma empresa privada aqui, você acha que alguma empresa não faria um investimento de 15 bilhões para ter de retorno 61 bilhões, talvez em 2022? Ou talvez até mesmo em 2021? Cara, é impossível. Uma empresa privada nunca deixaria de fazer um investimento desse. Né? Mesmo que não recupera tudo do PIB, recupera aqui, entra os próprios 15 bilhões de reais de retorno. Só que todo o resultado futuro não entra. As empresas fazem um investimento hoje, por exemplo, uma linha de transmissão de energia de 1 bilhão e 700 milhões para ganhar receitas ao ano de 230 a 240 milhões. Isso aqui é louco, não existe nenhum investimento que vai dar um retorno de 4 vezes, ou 3 vezes, ou 2 vezes no mesmo ano. Para você ver como é dúbio, né? Como é diferente você calcular as coisas sendo uma empresa privada, ou sendo uma empresa pública, ou sendo até um governo que tem outros interesses, no caso aí a eleição, né?
Então, esse é um ponto que é muito importante. E o segundo ponto que tem a ver com o vídeo de hoje é a questão da ilusão do dinheiro. E aí eu vou usar a Argentina como exemplo. Não estou falando com esse vídeo que o Brasil está se transformando numa Argentina. O Brasil está anos-luz de melhor do que era quando eu era pequeno na década de 80, inclusive do que era melhor lá na década de 90, quando ele dependia do FMI e não tinha reserva monetária, tá? A questão é que o que eu vou mostrar aqui é importante da gente perceber. Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei no Investing e calculei o percentual de valorização do índice Merval da Argentina e o da Bolsa nos últimos 6 anos, mais ou menos. Olha só que interessante. O índice Merval da Bolsa da Argentina, que está quebrada, 323% de alta. O Brasil, 140% de alta. Aí a pessoa pergunta, caramba, Daniel, como é que é possível? Eu vou migrar todos os meus investimentos para a Argentina. É porque aqui em cima tem inflação, aqui em cima tem desvalorização da moeda, aqui em cima tem ilusão de valor. Tá? E aí você fica isso muito claro quando a gente pega o gráfico das moedas, né? Lembra que é 323 e 140. Olha só agora, nos últimos 6 anos, a variação das moedas. Enquanto o peso subiu 601%, o real subiu 44%. Então, quer dizer, enquanto a Bolsa Brasileira ganhou em dólar nesse período, né, ganhou do dólar porque ela subiu 100 e poucos por cento, 140 se eu não me engano, o Merval perdeu em dólar, porque a moeda desvalorizou 601% e o Merval, mesmo subindo 323%, acabou caindo no período. Tá? Então, já fica esse aviso para vocês. Cuidado se a gente tiver inflação muito alta, porque às vezes as pessoas falam assim, beleza, a bolsa subiu de 110 mil pontos para 115 mil pontos. Aquele imbecil do Daniel falou que a bolsa ia cair esse ano. Cara, se a inflação for 10%, 12%, etc., ou se ela ficar alta, ou mesmo o IGPM, como ele já mostra aí 30% quase nos últimos 12 meses, cara, isso é horrível, você está perdendo dinheiro. Tá? Você está perdendo, na verdade, poder de compra. É como se o governo estivesse te enganando que você está ganhando dinheiro. Né? É o mesmo racional da pessoa. A pessoa, isso fala muito no livro Misbehaving, do Richard Taylor. Né? A mesma coisa assim, a pessoa se sente feliz com um aumento de 5% no salário, se a inflação for 10%, mas fica uma arara se o salário dela cair 5% e a inflação for 0%, porque ela pensa em números nominais, ela pensa realmente que ela está tendo um aumento, embora o poder de compra dela seja menor. Então, quer dizer, vamos prestar atenção, pode ser até que a bolsa não caia por causa disso, o Merval em peso ele não caiu, ele subiu pra caramba, como a gente mostrou, mas você tem que tomar cuidado com essa questão do poder de compra. Essa é a ilusão de valor que eu queria passar no vídeo de hoje. Então, quer dizer, a recuperação, né, da nossa economia, ela não é muito difícil, mas ela precisa de uma vontade grande e que hoje é uma vontade política, né? Primeiro, tentar interferir menos, segundo, vacinação. E aí o mercado volta sem terceira onda, quarta onda, quinta onda, sexta onda e etc. Bom, gente, abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.